Em 1970, Paris ainda não tinha uma grande equipe na primeira divisão do futebol, e era uma cidade que ansiava por um time para chamar de seu. Tentando mudar essa história, um ano antes, foi criado o Paris Futebol Clube, também chamado de Paris FC. Mas a história ganhou um novo capítulo quando, no ano seguinte, o clube Saint-Germain, em Laye, da capital, conquistou seu lugar na segunda liga francesa, equivalente à atual Ligue 2. E como um movimento ousado para acelerar o crescimento do futebol na cidade, em 1970, essas duas entidades uniram forças. Assim, em 12 de agosto de 1970, nasceu uma nova era para o futebol parisiense, o Paris Saint-Germain. Em 1971, o PSG, um clube recém-fundado no cenário do futebol francês, estava sob a liderança visionária de Guy Crescent, um presidente decidido a fazer história. Crescent não apenas sonhava em estabelecer o PSG como uma forma global no futebol, mas também desejava causar impacto que ressoasse em todo o mundo. Foi nesse espírito de ambição que a ideia ousada de contratar Pelé, o rei do futebol, ganhou vida. Crescent acreditava que a aquisição de Pelé não apenas elevaria o PSG a um novo patamar, mas também deixaria uma marca indelével no cenário esportivo internacional. Ele embarcou para o Brasil como uma declaração que abalou o mundo do futebol. Espero trazer outra Torre Eiffel para Paris. Ele anunciou à imprensa brasileira que estava indo atrás de ninguém menos que Pelé, o inigualável rei do futebol e o melhor jogador do mundo. Crescent acreditava que poderia convencer Pelé a cruzar o Atlântico e se juntar ao PSG, um clube em ascensão. E apesar do PSG estar em seus primeiros passos, a tentativa de contratar Pelé era parte de um projeto ambicioso que incluía a modernização do estádio Parque des Príncipes. O presidente do PSG retornou do Brasil com um sorriso radiante no rosto, declarando que o acordo estava selado. Os franceses não mediram esforços para criar um pacote financeiro complexo e irresistível, a fim de convencer o ícone a vestir a camisa do PSG. Pelé deveria brilhar em 60 partidas pelo clube parisiense, sendo 40 delas realizadas no espetacular novo estádio Parque des Príncipes, diante de multidões apaixonadas com uma média impressionante de 33 mil espectadores por jogo. Essa proposta prometia uma experiência única que não apenas elevaria o nível do entretenimento esportivo, mas também redefiniria a maneira como o mundo via o futebol. Tanto Pelé quanto os Santos seriam recompensados de forma generosa, recebendo 40% das receitas de cada jogo em casa, ao longo de 3 anos. Essa oferta não era apenas um gesto de respeito e admiração pelo ídolo. Também representava um alívio para as dificuldades financeiras enfrentadas pelos Santos naquela época. Em 22 de junho de 71, o renomado L'Équipe anunciou que a contratação de Pelé pelo PSG era iminente, espalhando a expectativa e o entusiasmo em todo o mundo do futebol. O presidente do clube voltou do Brasil no começo de julho com um aceno favorável do jogador e do Santos. Mas dias depois da conversa, o tricampeão mundial mudou de ideia e decidiu ficar na Vila Belmiro, segundo o jornal francês, por razões familiares. Pelé teve a chance de dar sua explicação aos franceses ainda em 1971. O rei falou sobre a recusa, procurando ser gentil com os anfitriões. Abre aspas. Eu fui convidado para vir para Paris para jogar aqui. Infelizmente eu tinha compromisso com o Santos, meu contrato não tinha terminado. E eu pretendo terminar minha carreira no Santos Futebol Clube. Eu sempre joguei lá, por isso foi difícil vir. Fecha aspas. Contudo, um documentário francês sugere que o relacionamento com o Warner, a empresa de comunicação que possuía o Cosmos, time americano, já estava em andamento desde 71. E esse suposto envolvimento pode ter sido um fator que complicou a tentativa do PSG de contar com a presença do rei Pelé. Pelé assinou o contrato com um time americano, New York Cosmos, obtendo o status de atleta mais bem remunerado do mundo naquela época. Esse acordo fechado garantiu ao rei do futebol um salário que ultrapassava significativamente Kareem Abdul-Jabbar, então o jogador mais bem pago da NBA, que ganhava anualmente $450 mil. O contrato de Pelé totalizou uma quantia extraordinária, no valor de $2,8 milhões. Essa proposta exorbitante, sem dúvida, lançou uma sombra do ambicioso projeto do PSG naquele momento. Sendo assim, os frequentadores do Parque dos Príncipes tiveram que esperar até 1976 para ver Pelé em carne e osso. Em 14 de setembro daquele ano, o ídolo brasileiro esteve em campo pelo Cosmo num jogo amistoso diante do PSG, com vitória dos franceses por 3-1. Mesmo com a tentativa por Pelé frustrada, o Paris Saint-Germain não desistiu da ideia de ter um brasileiro no elenco em seus primeiros anos. Então essa espécie de grife tricampeão mundial veio com Joel Camargo, outro nome vencedor com a seleção na Copa do México
no ano de 1970. Pelé poderia ter sido o primeiro brasileiro no PSG, em honra histórica que acabou com Joel Camargo. Assim começou a relação íntima entre o clube e os jogadores do Brasil. Foram mais de 10 dezenas de representantes da nação pentacampeão mundial vestindo o azul, branco e vermelho de Paris. Inscreva-se e junte-se ao nosso time de apaixonados e descubra mais detalhes sobre histórias fascinantes de negócios e esportes.